iniciando mais uma semana, né? E hoje a nossa bênção para ser aqui em outro espaço. Vocês estão vendo que as coisas estão mudando, né? Está começando a ganhar corpo. Está começando a ver esses cultos também. Então nós começamos a aumentar a igreja. Ainda tem muita coisa, temos que pintar as ferragens, aí atrás, lá no fundo, lá em cima. Mas é tudo um processo. Agradeço as orações dos irmãos, o carinho dos irmãos. Nós estamos implementando ainda uma fase muito delicada, muito complexa, né? Mas Deus é bom. Eu sei que está quente, né? Hoje está quente, mas Deus é fiel. E vamos orar porque nós precisamos colocar os ar-condicionados. Só para instalar os ar-condicionados aqui, nós estamos falando de R$7.000. Essa semana agora, que vai entrar com a misericórdia de Deus, nós já vamos começar a colocar o corrimão na escada. Vamos colocar o guarda-corpo lá na escada. Aqui é o outro guarda-corpo, aqui em cima, mas lá na escada vamos colocar o guarda-corpo. Então, só para vocês poderem entender as nossas dúvidas, eu conto muito com as orações dos irmãos, você que está aqui, você que está aí conectado conosco, porque só para fechar aqui tudo com o drywall, 5.200. Ali, 1.600, só para colocar o corrimão na escada, guardar as nossas crianças, né? R$1.600. Pastor, por que a gente não fecha aqui em 10? De 26 a 30 mil. Pastor, então vamos abrir uma porta aqui, uma porta de 2,10 por 2,20 de ferro, R$2.400. Abrindo aqui, nós mudaremos a configuração. Essa configuração é temporária, nós mudaremos a configuração. E só para colocar o ar-condicionado são R$7.000. Vocês lembram que lá na Taquara, na Rodoviária Viana, nós comentamos daquela campanha, né, de R$60.000. Cada um chegar com R$200. Alguns irmãos vão falar assim, pastor, eu posso chegar a parcelar esses R$200? Irmãos, eu não estou brigando ninguém, misericórdia, por favor. Eu quero que você tenha um entendimento de que o reino é tomado pelo esforço. E a Bíblia diz que um ao outro ajudou. Só que se você, pastor, eu quero ajudar, mas eu não consigo com 200, amém, ajuda com o que você tem. Pastor, não tenho dinheiro nenhum, amém, então nos ajuda a pintar. Vamos, a gente tem que lixar essa ferragem aqui, vamos lixar, vamos chegar, vamos passar, a parte elétrica tem que fazer. Eu agradeço muita vez que eu ouvi dos irmãos lá, a gente não tinha como tirar os ar-condicionados lá no outro endereço, e os irmãos mesmo tiraram os ar-condicionados. Só que a gente tem que instalar agora. Então, irmãos, eu estou dividindo com vocês, pedindo a tua ajuda para a gente poder ir à frente. Ontem nós tivemos nosso primeiro evangelismo aqui na Manancial 559. Nós fizemos evangelismo, o povo desceu para cá São Paulo do outro, o povo foi lá para Salinópolis. E, irmãos, nós tivemos algumas experiências que ainda no tempo certo eu vou compartilhar com os irmãos, daquilo que nós ouvimos. E a porta fica aberta aqui, e o vizinho passa, estava tendo aula dominical, aí a vizinha passou, fez uma pergunta, orando no culto, esse culto, amém. Teve uma vizinha que chegou atrás, a pastora estava de costas, olhando lá para cima. A vizinha chegou e falou assim, no pescoço dela, graças a Deus, como eu queria. Sabe, irmãos? Então são cada coisa que você começa a ver, que Deus ele está agindo nessa região. Mas eu quero chamar muito a sua atenção para a gente poder se mover da forma intencional.
falar do dinheiro, porque o meu Deus ele não fala de dinheiro, ele é o dono todo da terra. Mas eu quero falar daquilo que Jesus pode fazer quando a igreja se une e caminha na mesma visão. Então eu quero convidar você, se você puder fazer um jejum nessa semana, o dia que for, se você puder jejuar em prol da obra que Deus levante a vida hoje. Sabe, nós vamos de um ministério que do nada preparava caminhões descarregados e até hoje não sabe quem foi que enviou para lá. Então nós vamos desse ministério. Então eu creio que o mesmo Deus que fez há 39 anos atrás, esse ano, a nova vez aqui em São Paulo, completa 40 anos, ele pode fazer agora, em setembro de 2025, e o mês ainda não acabou, principalmente na Avenida de Mananciais 559. Tem alguém entendendo, amém? Faz sentido para vocês? Então, se faz sentido, eu quero convocar a sua vida, eu quero convocar a sua vida, eu quero convocar você para o meu propósito. Essa semana, um jejum, sabe, dentro da sua realidade. Se você toma medicamento, não pare de tomar medicamento. Mas se você fizer um jejum, não é um jejum. O que é um jejum intencional? Ah, eu vou fazer jejum. Ah, vou ficar sem comer, vou aproveitar para emagrecer. Desculpa, isso não é jejum. O jejum intencional é quando você pega um propósito. Deus, eu estou iniciando, meia-noite, estou iniciando um propósito. Eu vou até onde der, mas eu estou iniciando porque a igreja é o local onde eu te sirvo. Eu peço ajuda, eu peço provisão, eu peço que Deus libere as fontes superiores e as fontes inferiores, que Deus levante ajudadores, que Deus desperte quem está dormindo, que Deus desperte essa região aqui, para que algum empresário, ou talvez alguma filha venha e olha, eu quero ser neto na igreja. Então, irmão, vamos fazer esse jejum. Quantos aceitam esse propósito nessa semana? Não passe, não peça, é muito sério. Que a idade na terra e a idade no céu. Nosso Deus ele é intencional, sejamos intencionais também. Vamos fazer um jejum, vamos fortalecer a casa do Senhor. Eu quero falar com os irmãos antes de o pastor vai dar o aviso. Ontem nós tivemos aqui a visita do meu amigo, né? O pastor Rodrigo. E ele falou uma coisa, a gente estava ali atrás conversando. Ele falou uma coisa muito importante, eu estava conversando com a Liliane. A igreja ela tem que voltar a ter autoridade na sociedade. Pastor, mas a igreja tem autoridade. Não, eu vou explicar para você. A igreja de Cristo precisa voltar a ter autoridade na sociedade. Quando eu me converti, na minha época, a posição da igreja era tão importante que às vezes mudava até situações do bairro. Quem nunca já ouviu assim, poxa, ou vai abrir uma casa assim, 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 de um segmento assim que é contra os princípios, só vai abrir aquela casa e pessoas passavam pelo pastor, pela igreja, vamos levantar o corpo ali, igreja, porque isso não pode acontecer. Quem já viu isso? Hoje em dia tem mais isso. A igreja está perdendo autoridade na sociedade. Eu quero chamar a sua atenção que a igreja precisa voltar nessa autoridade. Não é temer a pastor, porque o pastor não faz milagre. Pastor é bispo, apóstolo, ninguém faz milagre. Quem faz milagre é Jesus. Mas a igreja, a Bíblia diz que a igreja são as portas do céu nessa terra. Então nós precisamos resgatar essa autoridade. Das pessoas passarem, olha, tudo bem, mas você pode olhar por mim aqui, eu estou de uma oração. É sobre isso, irmão. É sobre essa autoridade, é sobre esse entendimento. Que enquanto ali na Praça Salinópolis, enquanto na Praça Jauru, aqui tem uma praça, aqui tem um nome diferente, irmãos, Praça da Maconha. Quantas vidas entraram no vício? E eu vou falar para você, você olha para qualquer igreja, por mais ultra mega que ela seja, sempre vai ter um espaço vazio. Sempre vai ter uma cadeira. A sociedade precisa estar em busca de algo que preencha o seu coração.
Por quê, irmãos? Quando marca assim, vai ter um festival de música, um Rock in Rio da vida. Vai ter um festival de nordestino, pagode. Fica o quê? Vazio? Lota. Pessoas que fazem fila mesmo para entrar, para assistir um cantor, uma cantora, uma banda. E ficam aquelas horas ali, e aquilo lhe dá um prazer momentâneo. Por que as pessoas se submetem? Antigamente, não é da minha época, não costumava ouvir, né? Mas já tinha uma cantora que, quando veio no Brasil recentemente, ela, lá em Copacabana, deu várias situações que ecoou no mundo. As pessoas faziam fila, dormiam do lado de fora do hotel que ela ficava, idolatrando, só querem que você apareça dando tchau. Eu respeito, não é inimigo, mas deixa eu falar para você. Essas pessoas que estão assim, está todo mundo entendendo, amém? Estão precisando de um preenchimento. E o que nós estamos fazendo? Quando você vê alguém injetar, cheirar, beber, se prostituir, o que nós estamos fazendo? A igreja precisa voltar a ter a autoridade da sociedade. Porque não é sobre um templo, não é sobre uma pessoa física, é sobre o dono da igreja que é Jesus. Então eu quero convocar você para a gente estar junto aí desse jejum nessa semana. E você que não pôde participar do evangelismo que tivemos ontem, semana que vem, sábado, haverá outro evangelismo. Procure a Bianca, procure a pastora, haverá outro evangelismo. Nós vamos trabalhar com outras estratégias, né, diferentes para a gente ganhar desse bairro, irmão. Eu quero, em nome de Jesus, meu Deus, eu estava conversando ontem, eu fiquei assim, o Rodrigo compartilhou comigo, eu vou pedir para você, abre a tua Bíblia aí rapidinho. Já preparei para explicar. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. E ontem, irmão, foi esse tempo de mesa que eu tive com ele, que Deus falou meu espírito. Atos capítulo 2. Todo mundo encontrou aí? Verso 47. Atos capítulo 2, verso 47. Manelzinho, está com a Bíblia aí aberta? Atos capítulo 2, 47. Lê para mim, por favor. Mas tu enche o pulmão bonito. A Dani já enche o pulmão, limpa a garganta, álcool no som, bota o óculos, que estamos nessa fase. Atos 2, 47. Atos 2, 47. Isso. Atos 2, 47. Isso, por favor. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar. Volta aí, diz de novo, por favor, pausadamente. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, olha como é que a igreja estava na sociedade. Quem é que acrescentava as pessoas que eram salvas? Deus. Era a música? Sim. Era o nosso serviço? Quem é que acrescentava? Deus, o Senhor. Porque a igreja tinha autoridade na sociedade, no bairro. Nós temos que resgatar esse tempo. Nós precisamos resgatar esse tempo, aonde a igreja vai ter influência na sociedade, a tal ponto que eles, olha, eu quero aceitar esse Jesus aí. Eu quero ouvir esse teu testemunho aí, eu quero. A irmã Maria das Graças veio falar comigo de um pastor, um missionário, né? Irmão, fazer missões não é fácil não, pô. Mas a pessoa, quando ela vai fazer missões, qual é o entendimento que ela tem? Eu vou fazer missões porque eu preciso levar a palavra de Deus ao povo. Sabe, irmãos? Então nós precisamos ter esse entendimento. O evangelismo não é para botar número na igreja. O evangelismo não é para enaltecer A, B e C. O evangelismo é para levar uma palavra de esperança
autoridade da igreja na sociedade. Amém? Eu creio que vai voltar essa época. Eu creio, irmãos, que não é questão de bairro, não é questão porque no Rio de Janeiro, até conversando com a Dani ontem, o Rio de Janeiro está passando por um momento, o Brasil como um todo, né? Um momento muito delicado. E a igreja precisa se posicionar. Qual é a posição da igreja? Nós vamos orar, levar a palavra de esperança, que Jesus ele salva, Jesus ele restaura, Jesus ele muda tudo. Amém? Amém? Então, irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Falar a pastora Liliana, que ela foi ontem. Ela está né? Ela vai vir passar para os irmãos sobre a nossa mudança na novela. Então haverá uma mudança. E vocês vão ver assim algumas carinhas novas trabalhando, alguns departamentos novos, né? Por exemplo, nós tivemos o batismo agora em agosto. Nós vamos, eu creio que ainda nesse ano Deus vai fazer um outro batismo nesse ano, né? Só que a pergunta, por exemplo, a Neide aceitou Jesus em agosto. Ela veio do ano passado, está aqui hoje. Como é que a gente vai direcionar a Neide? Então, novos departamentos foram reconfigurados, né? E a gente tem essa alternativa, não só para a Neide, mas qualquer outro. Vem de outra igreja. Nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Vou só voltar um pouquinho antes, né? Do que o pastor estava falando. Vocês têm caminhado conosco já há um bom tempo. Poucos são novos. Mas na virada do ano de 2024 para 2025, Deus já havia começado a falar ao nosso espírito. E nós entendíamos aquilo que o Senhor estava falando, mas não tínhamos a dimensão daquilo que o Senhor estava por fazer no Ministério Nova Jerusalém da Paz. Todos vocês sabem que o tema que Deus nos deu para a casa no ano de 2025 foi um só corpo. Anos de caminhar na mesma visão, viver a mesma missão, servindo a um só Senhor. Então, aos poucos, Deus foi se revelando, Deus foi ajustando em nós, Deus foi removendo, Deus foi colocando, Deus foi levantando, Deus foi trazendo ensinamento, Deus foi trazendo palavras intencionais para casa. Tanto que os últimos 3 meses, o tema do ministério, das pregações, as séries de mensagens, não sei se vocês se recordam quais foram, mas eu vou trazer a memória a vocês. Há 3 meses atrás era corações que Deus procura. Depois nós passamos pelo mês da multiplicação, onde o tema era plantados e frutíferos. E esse mês é coração em chamas. Esses temas eles têm nos sinalizado como nós. Quando eu digo nós, é todos, incluindo a liderança, precisam ser encontrados e achados no Senhor, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Nós precisamos ser achados nele. E quem estiver com os olhos e o coração voltado para o eterno, conseguirá viver em plenitude tudo aquilo que o Senhor já escreveu para esta casa, neste lugar. E eu creio que são coisas que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano, porque os propósitos de Deus, eles nem sempre são entendidos por nós, mas nós precisamos estar na presença, no centro da vontade dele, para que tudo venha se cumprir. Então você, como o pastor já começou a falar, nós estamos realizando algumas mudanças e mudanças que alguns já perceberam. Mas eu quero salientar aqui que nós estamos transicionando somente em espaço físico, somente em geografia, mas no âmbito espiritual, no âmbito ministerial, nós estamos transicionando. E nós, como pastores, não queremos que ninguém fique para trás. Nós queremos que todos rompam, todos avancem. Só que nem sempre vai depender de nós. Precisa depender também de cada um que tem uma responsabilidade. Independente de títulos, independente do que seja o seu único título, e de qualquer um de nós é de filho de Deus.
Estamos aqui para servir, estamos aqui para trabalhar. E quem colocou a mão no arado não pode mais desistir. É sempre com os olhos para frente. E esse tem sido um tempo de aprendizado, tem sido um tempo de construção, de crescimento, mas principalmente de desconstrução, para que o novo de Deus ele possa ser implantado nas nossas vidas e no Ministério Nova Jerusalém Taquara. E o nosso organograma ele foi alterado. Alguns, como o pastor falou, alguns ministérios eles foram implantados, outros foram aperfeiçoados. Com a direção do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos entender que um líder, ele não está aqui somente para coordenar um departamento, mas ele tem uma missão além disso. A missão de gerir vidas, de cuidar de vidas, de liderar vidas. Então você líder, que em algum momento achou que ao receber o ministério, você estava ali apenas para fazer acontecer algum evento ou alguma programação, eu libero sobre a sua vida no ano de 2025 que você está aqui para discipular vidas. Hoje a Escola Bíblica Dominical foi exatamente sobre isso. E os ministérios, os departamentos, eles passam a ter uma liderança única. Tá? Alguns podem ser que tenham um co-líder, ou um ajudador, ou um auxiliador. Mas todos, sem exceção, passam a ter apenas uma pessoa representando e respondendo sobre o departamento. Amém? Antes de passar para os ministérios que foram implantados e os que foram aperfeiçoados, eu quero explicar para vocês que por muito tempo nós caminhamos sozinhos. Por muito tempo, até mesmo o pastor e eu, a nossa vida inteira nós tivemos a cultura da nossa liderança virar e falar assim: toma que o filho é teu. Mas Deus tem trazido uma nova estação, tem trazido uma nova visão, e nesse novo tempo Deus trouxe para caminhar conosco a pastora Marcela. A pastora Marcela ela tem formação teológica de ministração, e ela é habilitada pelo Senhor para caminhar conosco e estar aqui com vocês, nos auxiliando justamente na capacitação de líderes e outras coisas mais que ao longo do tempo vocês vão ver ela atuar. Então, nós sinalizaremos aqui os novos líderes e reafirmaremos aqueles que já são também, que não sofreram alteração. Alguns departamentos, alguns ministérios ainda não tiveram alteração, nós não citaremos aqui, mas assim que tiver tudo ajustado, gente, porque tudo é feito com ordem e decência, é todo um processo, mas assim que tiver também finalizado, startaremos da mesma forma. As pessoas receberão a bênção do Senhor para o pontapé inicial dessa nova estação na vida dos líderes. Então, a pastora Marcela ela vai estar fazendo a preparação, a capacitação. A pastora ela alinha conosco a visão que Deus deu para o pastor Tadeu. Nós passamos para ela todo o direcionamento, todo o entendimento daquilo que o Senhor tem dado para casa, e ela vai nos auxiliar, vai ser o nosso braço direito nessa ponte na área sobre a liderança. Ela vai estar instruindo, ela vai estar alinhando para que todos possam falar a mesma língua, ter o mesmo pensamento e caminhar na mesma visão. Lembram de um só corpo? Sem isso nós não caminhamos juntos. Amém? E nós vamos romper, nós já estamos rompendo. E nós vamos crescer em Deus. Nós seremos referência aqui neste lugar, não por aquilo que nós somos, mas porque Deus é o dono deste ministério. Deus é o dono da nossa vida. E 4 ministérios foram implantados: consolidação, integração, staff, voluntários. Gente, vai ser conhecido como Like Jesus. Vocês sabem o que é Like Jesus? Como Jesus. Nós, como discípulos, viemos aqui, falamos na escola bíblica, viemos aqui para servir como Jesus. Então, o Ministério de Voluntários,
ele vai fazer a recepção das pessoas que já estiverem prontas. Eu vou tentar explicar, porque a gente não tem a projeção, então vou tentar explicar mais ou menos para vocês como vai funcionar. Teremos também o ministério aperfeiçoado, que é o DNA, vocês já ouviram falar. O batismo, ele passa a ser um ministério também. A escola bíblica, os professores receberão capacitação para aplicar as aulas de escola bíblica dominical em uma nova didática. E relações públicas deixa de ser chamado desta forma e passa a ser chamado recepção, para que seja um ministério de acolhimento. Vou tentar explicar para vocês, mas em algum momento vocês vão visualizar isso quando a gente tiver a projeção, vai ficar mais fácil, tá? Nós teremos o staff, que é o ministério que vai cuidar exatamente daquilo que o Josivaldo, vocês nem perceberam, estava fazendo lá fora. Ele vai direcionar o ministério do staff, tá, gente? Não estou dizendo que é o Josivaldo, não. Mas o staff, ele vai organizar toda a logística dos carros lá fora, vai receber pastores, membros, visitantes, de uma melhor forma para que eles já se sintam acolhidos do lado de fora. Depois vem a recepção, que estará na porta recebendo, acolhendo visitantes, membros não convertidos, em nome de Jesus serão muitos, e aí começa todo o processo. A pessoa veio, visitou, ele vai ser abraçado, ele não é convertido, ele vai ser abraçado pela consolidação para que seja levado ao batismo. Ele é convertido, ele quer membrar na casa, ele vai ser conduzido pela integração e levado para o DNA. Após o batismo, que passa pela consolidação, ele também é levado ao DNA. No DNA ele recebe as informações de visão, missão, cultura da igreja, visão da igreja. Passou pelo DNA, passou pelo batismo, eles vão para o Like Jesus. Ministério de voluntários, aonde eles vão saber quais são os ministérios quando eles estiverem prontos, gente, redondinhos. Eles vão receber as informações de quais são os ministérios que tem na casa e aonde ele se vê servindo no reino de Deus. Porque nós não estamos aqui para aquecer. Isso, gente, desculpa. Falei que sem visualizar aqui é um pouco mais difícil. Antes de você servir, você tem que estar implantado e frequentando a escola bíblica dominical. É importante, tá? Então ela vai passar pelo batismo, vai passar pelo DNA, depois ela vai para a escola bíblica dominical, e da escola bíblica ela vai voluntariar. Amém? Então vamos lá. E hoje, oficialmente, a gente quer startar e abençoar. Então eu vou pedir às pessoas, a gente não tem muito espaço aqui na frente, então eu vou pedir que você, líder que for citado, eu vou pedir que você levante, tá? Fique de pé, porque o nosso pastor, ele vai liberar a bênção sobre a sua vida e a igreja do Senhor também. Amém? Vamos lá. Ministério de Homens, Josivaldo. Mulheres, pastora Liliane. Crianças, Monique. Escola Bíblica Dominical, Evangelista Gustavo. Consolidação, Daniele. Intercessão, Luciana. Batismo, Diácono Manuel. DNA, Pastor Estadeu e Pastora Liliane. Like Jesus, voluntários, Pastora Marcélia. Evangelismo, Bianca. Integração, Jonathan. Ano passado nós fizemos a separação de casais e família, mas no ano de 2025 nós unificaremos. E o casal responsável por famílias e casais é o Josivaldo e a Céia. E dentro dele nós teremos cursos que serão ministrados para família e casais. Diaconisa Alcilene e Diácono Manuel. E na técnica, que envolve projeção e transmissão, Gustavo. Aquele ali, gente, eu esqueci o nome dele, mas não é o Gustavo da Luciana. Lourença, gente. Gustavo Lourença. Mas não é esse nome que você coloca lá, não. Guimarães, melhorou. Então, Igreja do Senhor, pastor, vem cá orar por eles.
Esses são os novos líderes dos ministérios que foram listados hoje. É uma nova caminhada. E eu te convido a você estender as mãos para eles, para abençoar, porque eles serão bênção nas nossas vidas. E assim que nós tivermos os demais líderes, nós traremos para vocês também. Senhor, nós abençoamos a vida dos teus filhos. Sobre eles, Senhor, derrame graça, unção, governo, autoridade, um óleo fresco que venha dar estratégia, direcionamento, tudo aquilo que eles não souberem. O Senhor usa o teu Espírito para revelar. Nós fazemos parte de um único corpo, que eles se sintam abraçados, que eles se sintam apoiados, principalmente pela tua palavra. Tira todo medo, tira toda dúvida, e que nós possamos romper de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma forte aplauso para o Senhor. Acho que a pastora Marcela tinha tido um banho contigo, lembrou? Ah, esqueceu, não lembrou? Vocês estão na mesma paleta, verde, né? Graças a Deus. Paz, igreja, bom dia. Quero conversar com vocês sobre os cursos que nós vamos começar a ter. Não tem a ver com aqueles cursos. Vocês estão me ouvindo? Sempre achei a voz está baixa. Não tem a ver com o seminário de intercessão, nem com a capacitação de líderes. Nós, agora que estamos aqui nessa nova casa, a gente precisou projetar meios da gente obter mais renda para a igreja. E uma dessas estratégias é a gente oferecendo cursos. Então, esses cursos, eles vão ser de vários segmentos. Então, a gente vai deseja ter, estamos profetizando cursos na área da beleza, amém, Breno? Cursos de automaquiagem, amém? Cursos na área administrativa, cursos na área pedagógica. Então, eu quero muito que você que tem uma habilidade, um dom, um talento, Marcelo, eu sei fazer crochê, eu sei fazer chaveiro, eu sei fazer alguma coisa. Depois me procura, porque a gente vai ter uma lista, um currículo bem amplo desses cursos. Vai ser tudo muito bem estruturado. A gente vai divulgar com antecedência, serão valores acessíveis, mas eu preciso contar com vocês. Marcelo, eu não tenho interesse em fazer o curso, mas às vezes você pode abençoar uma nora, uma prima, uma irmã. Você pode, quando a gente tiver a arte, divulgar nos seus estados, já vai estar nos ajudando e nos abençoando. Então, fiquem ligadinhos, tragam para mim opções de cursos que vocês acham interessantes a gente ter nessa casa. E também, você que tem uma habilidade, fale comigo aquilo que você pode estar nos abençoando, oferecendo esse curso. Tá bom? Obrigada. Amém? Então fica atento aí. Está vendo muita novidade, muita coisa boa. A igreja está crescendo. Deus está fazendo, né? E sobre os cursos, né? Eu acho muito interessante. Quem tem conta para pagar aí? Você sabe administrar o seu dinheiro? Pastor, eu sei administrar. Já te digo, se Jesus não estiver na direção do teu dinheiro, não está sabendo administrar nada. Mas a Bíblia é a base, não é religião, é a Bíblia que é a base. E eu estava conversando com o diácono Manuel, diaconisa australiana, sobre um curso chamado CRAL. Não sei se alguém já ouviu falar desse curso CRAL. É um curso de finanças. Esses cursos terão certificados, tá, irmãos? A Universidade da Família, um curso de finanças chamado CRAL. Eu estava conversando com a Monique. Isso, o nosso desejo é ir para a comunidade, e hoje nós vemos que existe um gigante número nas escolas de pais que acham que os seus filhos que têm, que seus filhos que são especiais, autismo, TOD, TDAH. Uma vez eu estava fazendo, falei assim, acho que eu tenho. Não é vergonha não, irmão. Você sabia que
propósito nessas crianças. E nós vivemos momentos em que às vezes os pais se sentem fora, perdidos. As próprias crianças acham que não tem perspectiva de um casamento, de um futuro, de um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, não. Mas a Monique, ela é pedagoga, né? Professora, pedagoga, e ela vai fazer esse curso. Em breve nós vamos abrir da igreja para outros, tá, irmão? Já vai se preparando aí, porque é necessário. Deus, ele não erra, Deus erra. E tudo que ele faz tem um propósito. Amém, irmãos? Então, se você conhece pais que ficam meio assim, já chegaram a declarar assim: por que Deus permitiu isso na minha vida, irmão? Não tem perspectiva de nada, porque quisera que Deus levasse meu filho. Não. Pais que já pensaram em abandonar os seus filhos por causa disso. Isso, meu pai. Você precisa entender que Deus, ele não erra. E essas pessoas precisam, saber de quê? De direção à luz da Bíblia e também com um direcionamento natural. Porém, a base sempre vai ser a palavra de Deus. Então, fica atento que nós estamos agilizando, pedindo ajuda em oração, no âmbito financeiro. Se você conhece alguém, amém, que possa investir, amém, para a gente poder já montar as salas, já climatizar, já liberar esses cursos, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, todos entenderam? Irmãos, hoje nós estamos em aniversário. Após o término do culto, vamos agradecer a Deus, porque o horário já está avançado. O Breno fez aniversário de 17. Eu vi, cadê Breno? O bolo. Meu Deus, o Breno fez dia 17. Érica Kaiser fez ontem. Kátia Monteiro fez ontem. E dia 22, amanhã, Dudu e Monique fazem aniversário de ministério. De ministério do casamento, né? Quantos, eu vou nem perguntar para ele, né? Quantos de casado, Monique? Estou te dizendo, né? É igual comigo, 19 anos de casado. Irmãos, 19 anos de casado, 2 filhos. Vem cá, Monique, vamos orar, vem cá, Dudu, vamos orar. Breno, vem cá para a gente orar também. Que isso? Deus. Isso. Deus. O Jonathan está rindo do que ganhou dele. Janeiro está perto, tá, Jonathan? Quando você olha para o Dudu assim, o que você vê? Não, antes da gente agradecer. Rompa isso. Ai, meu Deus. Agradeço a Deus. São 19 anos, né? 19 anos de muita luta, muitas conquistas também. Casamento, quem é casado sabe, não é fácil, mas é uma construção diária, né? São criações diferentes, costumes diferentes, mas a gente tem que aprender a ceder, cada um ceder um pouco, né? E eu agradeço a Deus a família que nós construímos, tudo que nós temos. Sou muito feliz por Deus ter me abençoado com ele como meu esposo. Glória! Meu Deus! E pastor Tadeu foi nosso padrinho de casamento. A amada pastora Ana Bruno, mãe dele, foi uma das que celebrou o nosso casamento. Foi muito especial, foi muito abençoado. E eu creio que nós ainda temos muito mais para avançar e para conquistar, em nome de Jesus, sempre pedindo direcionamento a Ele, tendo os pés no chão, né? E que a gente possa deixar como maior legado para a nossa
nossos filhos não são os bens materiais, mas é a palavra de Deus. Eu como mãe, e acredito que ele também como pai, o que mais a gente deseja no fundo do nosso coração é que os nossos filhos nos vejam como um espelho de Cristo aqui na terra, para continuar semeando a palavra dele, levando a palavra dele, e mesmo em meio às nossas imperfeições, aos nossos erros, mas não vivo sem você. Te amo. Abençoa a caminhada, abençoa as suas escolhas, que as suas decisões, as suas escolhas sejam pautadas na palavra. Abençoa a obra das suas mãos, abençoa o relacionamento dele com a sua mãe. Que o Breno cresça na tua palavra, que o Breno, como homem de Deus, ele conquiste aquilo que o Senhor projetou para a vida dele. Nós abençoamos a sua vida no nome de Jesus. Te agradeço pela vida do Dudu e da Monique, 19 anos de casados. Muito obrigado por essa aliança, Deus, por essa família, por esse casal. Assim como nós liberamos sobre a vida do Breno, liberamos também sobre a vida deles. Que venha conquistas, realizações, e que eles possam olhar e dizer: verdadeiramente foi Deus que nos uniu. Renova essa aliança, renova a cumplicidade, que a tua palavra seja viva nesse relacionamento na casa deles, em nome de Jesus. Se você se alegra, dê um forte aplauso. Deus, dá tempo ainda de pagar o almoço para alguém, aleluia. Está recebendo visitante hoje, é sonho, né? Ele fugiu a folha desse visitante. Irmãos, esse aqui é o dia de oração. Daqui a pouco nós vamos orar pela Luciana e pelo Ian. Mas agradeço muito a Deus pela sua vida. Prazer, Deus. Então é tão bom quando a gente entende isso daqui. Quando a gente entende, pois que Deus ele não une pessoas, ele tem um propósito. Te ver aqui hoje, o Senhor abençoa o nosso dia. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, mas eu tenho a plena convicção de que se você está na casa de Deus, Deus já está falando no seu coração. Por que eu falo isso, irmãos? Porque não é pastor não faz milagre. Igreja não faz. É Jesus, é a palavra de Deus. Bem, como é que nós recebemos a Sônia? No 3, em 1, 2, 3 e... Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Essa igreja ama você e Jesus também. Irmão, eu vou falar para você, essa igreja tem mistério. Tem gente aqui de Campo Grande, tem gente de Tomate Coelho, tem gente de Acari, tem gente do bem. Então, sabe o que eu entendo com isso? Distância. Não falar, é longe, é perto, não. A gente tem que viver. Com Jesus, o longe fica perto, amém? Sentado mesmo com reverência, abre a sua Bíblia no livro de Ruth. Sabe, irmãos? Ruth, capítulo 1. Nós estamos numa série muito poderosa que Deus vem falando muito ao nosso coração, né? Nós já falamos sobre coração, qual foi o primeiro tempo? Coração que Deus procura, depois plantados e frutíferos, e agora coração nos chama. Nós começamos o mês falando sobre Jabes. O que nós aprendemos com Jabes? O poder de
de uma oração com um coração em chão. Falamos de Josué. O que nós aprendemos com Josué? O poder de um posicionamento quando o coração está em chamas para Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre Noemi. Ruth capítulo 1, quem encontrou de caminho. Nós vamos saltar alguns versículos. Eu estou usando a nova versão transformadora. Eu peço a sua ajuda nisso. Vamos lá. A partir do verso 1. Ruth capítulo 1, a partir do verso 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve uma grande fome. Uma grande o quê? Tem alguém com fome aí, querido? Essa hora? Meio-dia, aleluia. Tem alguém com fome? Não, né? Ah, tem. Estou vendo que tem. Aí, meu pai. Então, você entende que a fome faz parte do processo, né? Então, vamos lá. Houve uma grande fome. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram em Moabe, estabeleceram-se ali. Pula para o verso 19. Então as 2 seguiram viagem. Quando chegaram em Belém, toda a cidade se agitou. Repita, agitou. Por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela, me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha. Deus vai usar o que ainda tem no teu coração e Deus vai gerar situações para que pessoas cheguem para você e falem assim: eu ainda vejo na tua vida. Mas eu não consigo me libertar, eu não consigo me preparar dessa situação legal. Deus sabe disso, mas o teu coração é o que importa para Deus. Porque quando Deus olha para o meu, para o teu coração, Ele vê espaço, Ele vê lugar, e quando Ele senta no teu coração, Ele vai fazendo, é Ele quem vai fazendo, é Ele quem vai transformando, é Ele quem vai mudando, é Ele quem vai restaurando. Só que Noemi aqui ainda estava amarga, porque Ruth faz essa declaração emblemática, irmão. Você ouve essa passagem de diversas nações, diversas línguas. O teu povo, o meu povo, sabe o que está falando aqui, Breno? Ruth está fazendo, eu estou fazendo uma aliança contigo. Ruth era moabita. Ruth adorava deuses pagãos. Ruth era uma mulher de uma terra amaldiçoada e olhou para uma mulher amada. Falou, eu quero teu Deus. Aleluia. Só que mesmo assim, Noemi ainda permaneceu o quê? Vem o seu irmão e fala para ele assim: fica tranquilo que a história não acaba assim. Está falando para ele, deixa eu te lembrar de algo. Elimeleque e a sua família saíram de Belém. Fala para ele, Elimeleque e a sua família saíram de Belém. Mas teve gente que ficou. Ah, não, fala para ele, teve gente que ficou. Vou te ensinar a profetizar. Olha para ele e fala assim: se liga. Porque teve gente que ficou e superou a crise. O teu coração vai fazer você ficar moado ou ficar e superar essa crise? Pastor, aonde isso? A Bíblia vai dizer que Noemi volta. Mas antes de Noemi voltar, ela estava onde? Repita comigo: Moab. Vou perguntar, aí você responde. Noemi estava onde? Moab. Mais alto. Noemi estava onde? Moab. Legal, Noemi estava em Moab. Mas em Moab chegou uma notícia. A notícia que vai chegar na tua família nesse mês ainda. A notícia que vai chegar no teu local de trabalho nesse mês. Em Moab chegou uma notícia. Deus voltou a trazer pão para Belém. Deus voltou a trazer pão para Taquara. Deus voltou a trazer pão para a Avenida dos Mananciais. Deus voltou a trazer pão mesmo num tempo de caos. E a Bíblia vai dizer que Noemi volta, faz um caminho de volta. Fala para o seu irmão, ainda mais. É
meus seguidores, mas não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor me fez ser uma pessoa amada. Desculpa, irmãos, quantas vezes nós agimos como Noemi, botamos na conta de Deus uma escolha que foi nossa. Quem escolheu sair de Belém numa época de dor, de crise? Foi Deus que mandou ou foi Elimeleque que decidiu? Me prova na Bíblia que Jesus, que Deus ele chega e fala assim: Elimeleque, sai de Belém e vai para Moabe. Quem foi que decidiu sair de Belém? Quem foi? Foi Elimeleque. Deus não mandou sair. Mas a lógica está mandando. Deus não mandou sair. Mas está todo mundo indo. Deus não mandou sair. E só entende isso quando o teu coração for totalmente dele, incendiado por ele. Eu vou falar para os irmãos, é lógico, né? Deus vai mandar você ficar um tempo que você comer a fome. É brava, irmão. Não sei se você gosta de história, né? Napoleão Bonaparte. A história vai dizer, irmãos, que passou fome no meio da guerra. Tinha um filme, os cinéfilos aí, acho que foi até aquele Thor, que o ator de Thor fez um filme que caçava baleia, alguma coisa assim. E veio um tempo de fome. Só que acontecia. Sabe como é que eles se alimentavam? De carne humana. Irmãos, a fome faz você tomar atitude que você não tem noção. Se a nossa vida, se o nosso coração não for totalmente de Jesus, nós tomaremos atitudes baseadas numa lógica. Acho que amanhã ou depois iremos nos arrepender e vamos colocar na conta de Deus. Noemi quis colocar na conta de Deus. Eu fecho a Bíblia aqui. Noemi precisava de uma redenção. Noemi precisava de uma redenção. Noemi precisava de uma redenção. E a redenção veio através de um homem chamado quê? Boaz. A redenção de Noemi veio através da vida de Boaz. Pastor, mas não foi em relação a Ruth? Não, irmão. Pega essa palavra que é muito séria. Quando Deus te levantou, e se você se submeter à vontade de Deus, a tua casa toda será beneficiada. Deus te chamou. Se você se submeter em obediência, toda a tua família será guardada. Toda. Por causa de você. Quantos já não ouviram aquele jargão, uma decisão, uma escolha, uma destino? É sobre isso, irmão. Então aqui eu encerro. Hoje é Santa Ceia. Eu quero chamar a atenção do teu coração hoje. Não importa se ele está queimando, se a chama está apagando. Mesmo em tempos de dores, Ruth viu uma graça na vida de Noemi. Mesmo na dor que você está passando, no vento que você está passando, o mundo precisa ver uma graça para você. Mas como é que eu faço então? Não tenha assim, obediência e retidão à palavra de Deus. Não busque ouvir só pessoas. Busque ouvir primeiramente a Deus. Porque Deus, ele não pode mudar tudo, mas Deus, ele não. Quero convidar você a ficar de pé, irmão. O pão voltou. O pão voltou para Belém. Havia pão. Depois de um tempo de escassez, houve pão em Belém. E há um pão nessa casa. Havia dos mananciais 5, 5 tem pão. O pão que alimenta é um pão que sustenta. E esse pão é Jesus.
Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus nos é suficiente. Feche seus olhos. Vamos orar nessa hora. Você vai pedir, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu quero isso para a minha vida. Eu não quero tomar uma decisão baseada na lógica. Eu não quero ser igual, fazer igual a Elimelec. Eu quero que o Senhor preserve a minha família. Eu quero que o Senhor guarde a minha casa. Eu quero que o Senhor, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de escassez, eu quero que o Senhor, meu Pai, me ajude, porque eu vou ficar em Belém, eu não vou sair de Belém, eu não vou para uma terra amaldiçoada, eu não vou abrir mão do sangue, eu não vou abrir mão do sacrifício. O mundo eu vou ter aflição, eu vou passar por vários processos, mas haja o que houver, eu não sairei da tua presença, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor me é suficiente. Faça essa oração dessa manhã, querido. Porque Deus trouxe essa palavra para a gente ler esse domingo. Porque algo Deus está falando aí com você. Algo Deus está queimando aí no seu coração. Quantas vezes você acha que para continuar no caminho você tem que estar com o coração incendiado? Mas Deus quer só uma chama, por menor que seja. Mantenha essa pequena chama acesa, porque Ele vai usar aquilo que você ainda tem. E o pão, a pão da casa, a pão dos casais, a pão dos diabos, a pão dos homens, a pão das mulheres, a pão da escola bíblica dominical, a pão dos musicistas, a pão dessa casa. Clamamos a Ti nessa manhã, Deus. Enche, Senhor Jesus, a nossa vida. Preencha o vazio, ó Pai amado. Se tem alguém com o coração vazio aqui assistindo essa live, assistindo esse culto, não no nome de uma pessoa, mas no nome de Jesus, preenche esse vazio. Pessoas que estão buscando preenchimento nas drogas, nos vícios, que nós possamos buscar e encontrar esse preenchimento em Jesus. Em Jesus, em Jesus. Em Jesus, que Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso resgatador, Deus. Tu és, Senhor Jesus. Tu és, Pai. Eu te peço nessa manhã. Boa tarde, nada te perdi.
creem nessa palavra? Tem alguém crendo nessa palavra? Tem alguém para receber essa palavra? Pegue o cálice aí. Nós vamos ceiar, nós vamos ceiar. Enquanto você está pegando o cálice, apenas diga Redentor, Redentor, Redentor. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso Redentor. Abra a boca e declare Redentor. Façam isso em memória de mim.
avançada hora, mas que a mão do Senhor abençoe a tua vida. Nós temos a maquininha de crédito, o débito. Conto com as orações dos irmãos. Mais uma vez agradecendo. Essa semana vai chegar o corrimão e o guarda-corpo ali, mas ainda falta aqui também. E vamos partir depois para as salas, o portão fechar ali. Mas tudo está no controle de Deus. Está tudo seguindo o fluxo dos céus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Irmãos, quem pode feijoada aí? Ah, ninguém não? Quem pode feijoada na glória? Que isso, cara? Que até Jesus. Glória a Deus. Irmãos, domingo que vem, a cantina vai estar vendendo comida. E a comida vai ser feijoada. Valor acessível, acessível. Todo valor vai ser revertido para a gente pagar a questão do aluguel também da obra. Então, nós daremos aí uma semana. Não, até quinta-feira, acho que até quinta, né? Até quinta, certo? Fazendo contas quentinhas. Até quinta-feira. Você tem hoje, a partir de hoje, procura ser aquela jovem ali, esposa de Josival, ou procura a Dani, tá? E você dá um nome, olha, eu vou querer a quentinha, eu vou querer. Mas eu nem sei ainda o que eu vou comer hoje. Como é que eu vou pensar no domingo que vem, irmão? Não sei nem se eu vou estar vivo. Não pensa, irmão. Não pensa assim, não. O Filho de Deus ele tem que pensar lá na frente. Então, se você quiser comer um feijão gostoso, gordinho, uma feijoada, você quer ovo, coloca, né? Ovo, laranjinha, farofinha. Se você quiser, procura a Dani, procura a Sérgio, dá o seu nome, e a gente vai começar a mensurar. E nós venderemos na região. Pastor, mas está muito quente, pastor. Eu não sei se eu vou sair da igreja com 5 quentinhos. Não se preocupe, irmão. A gente pode terceirizar o serviço de entrega. E aí vai ter a taxa de entrega, né? Vai ter a taxa, a gente terceiriza também na região, tá? Não pode almoçar aqui com a gente, né? Vai pedalar aqui. Amém, irmãos? Se você for ofertar, é só você pegar no envelope e depois você entrega na mão do Diácono Manuel, da mesa apostólica. Você tem uma manhã abençoada, você tem um domingo extraordinário. Senhor, despede teu povo com a tua paz. Obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa reunião. Abençoa a vida dos mananciais 5, 5, 9. Os vizinhos aqui da região, no entorno. Abençoa o bairro da Taquara, Deus. Derrama algo novo nessa semana. Livra-nos de todo mal, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, que possamos retornar para os nossos lares em paz, alegres, felizes, e que essa palavra possa nos fortalecer durante toda a semana. Certos que ainda há pão em Belém, há pão em Belém, há pão na Taquara. Ouça a nossa súplica, Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a pão e as doces consolações recaiam abundantemente sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aquele que crê em alta voz, diga amém. Deus te abençoe, vai em paz, querido, em nome de Jesus. Tem cantina ali, né? Tem coxinha, tem pastel. Não comi ali na cantina de fora. Jesus abençoe. Misto quente, vai em paz, querido.